Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos à nossa aula de Planejamento e Controle da Produção. E na aula de hoje a gente vai falar de uma ferramenta bastante conhecida, que vocês com certeza já devem ter ouvido falar, que é o sistema Kanban. Então, na aula de hoje nosso objetivo é entender um pouquinho a dinâmica desse sistema e a importância desse sistema, principalmente como a gente falou de mapa de fluxo de valor futuro. Essa é uma ferramenta, se vocês se lembrarem lá, né, no terceiro passo, era a ferramenta que a gente utilizava quando a gente estava buscando melhorar um processo produtivo, ok? Vamos lá então entender um pouquinho sobre esse sistema. Sistema Kanban. Kanban é uma palavra japonesa que significa cartão e o sistema é uma ferramenta de gerenciamento de estoque de peças ou produtos acabados. Então, quando a gente fala Kanban, nada mais do que uma palavra japonesa, que a gente está falando cartão, significa cartão, e o Kanban serve para a gente gerenciar os nossos estoques, sejam estoques de peças em processo, seja estoques de produtos acabados, ok? Características de um sistema tradicional de controle de estoque. Vamos ver algumas características para a gente tentar entender um pouquinho a diferença do sistema Kanban para o sistema tradicional de controle de estoques. No sistema tradicional, a gente tem como característica difícil balanceamento dos estoques, necessidade de mão de obra especializada, colaboradores do chão de fábrica não estão inseridos no processo de decisão, os estoques podem ser excessivos. Então, tem uma série de características, né, que a gente vê que é um pouquinho complicado gerenciar um estoque mediante um sistema tradicional, por exemplo, usando aqueles conceitos de MRP que a gente viu em aulas anteriores. Por exemplo, no sistema MRP, quando a gente fala que os operadores ou colaboradores não estão inseridos no processo de decisão, se vocês lembrarem, como é que a gente fazia no MRP? A gente gerava lá, tem a previsão de demanda, joga no sistema, o sistema gera as ordens de produção e é enviado para o colaborador, para o operador do equipamento, para lá na atividade produtiva. E o que ele vai fazer? Simplesmente ele vai pegar aquelas ordens de produção e processá-las. Ou seja, ele não tem decisão sobre o processo, ele não auxilia a tomar decisão do que é mais importante ou não é mais importante produzir naquele momento. Além disso, como o sistema, por exemplo, no MRP, era todo baseado em previsão, isso pode levar a um problema de excessos de estoques ou mesmo falta de estoque devido a erros de previsão, ok? E no sistema Kanban, quais são as características desses sistemas de gerenciamento de estoque? Sistema de tomar decisão descentralizado, ou seja, por que o sistema é chamado descentralizado? Porque o operador, a gente vai ver, ele vai tomar decisão. Ele vai olhar um quadro de Kanban e ele vai tomar decisão do que é mais urgente produzir e do que não é urgente produzir naquele momento. As decisões estão tomadas no Gemba. O que é esse Gemba? Nada mais é do que significa uma palavra japonesa para local de trabalho. As decisões são tomadas aonde estão sendo feitas as atividades. Os estoques possuem um limite máximo. O que é isso? Quando você tem um sistema Kanban, você tem um sistema que ele possui um certo número de cartões e aquele número de cartões determina um estoque máximo. Se você produzir a quantidade referente a ter todos aqueles cartões, você chega no estoque máximo e acabou. Não se produz mais. Por quê? Porque você não vai ter mais cartões para produzir. Ok? Então existe uma diferença entre controlar um sistema, um estoque usando os conceitos tradicionais, por exemplo, MRP, e os conceitos usando o conceito de Kanban. Quais são as variações? A gente tem alguns sistemas de Kanban, algumas variações do sistema Kanban, que é importante a gente entender para quando a gente estiver lá na nossa fábrica trabalhando, a gente possa aplicar de maneira adequada, ok? O primeiro sistema que a gente vai conhecer, a gente vai agora detalhar, é o que a gente chama de sistema Kanban de um cartão. E a primeira coisa é, para deixar bem claro, não quer dizer que nesse sistema só exista um cartão. O que a gente tem na realidade nesse sistema é um único tipo de cartão. Então, no sistema Kanban de um cartão, a gente só tem o que a gente chama de Kanban de produção. Então, eu posso ter vários cartões Kanban, só que o tipo de cartão Kanban é único. Eu só tenho o que eu chamo de Kanban de produção, ok?
Então aqui tem um exemplo de um Kanban, nada mais é do que um cartão onde eu tenho o número do item, número da prateleira, por exemplo, quantidade de peças no contenedor, número de emissão, tipo de contenedor, o código do produto, né? Ou posso ter também, eu tenho aqui, né, um código de barras, é uma série de coisas, informações para startar a produção de um determinado processo. Como é que funciona esse sistema? Imagine que eu tenho a seguinte situação, um processo fornecedor e um processo cliente. Entre esses dois processos, próximo do processo fornecedor, eu tenho o meu quadro de Kanban e tenho aqui o meu supermercado. O que é o meu supermercado? Nada mais é do que o local, o estoque de produtos. Aqui eu tenho minha caixa de peça, a minha caixinha de peça e o K aqui é o meu cartão Kanban. Como é que vai funcionar o sistema? Da seguinte forma, o cliente, o processo cliente, vai pegar uma caixa de peça e quando ele pegar uma caixa de peça, ele vai pegar o cartão Kanban e vai pôr no quadro de Kanban. E aí esse quadro, porque esse quadro é verde, amarelo e vermelho? Para indicar prioridades, ou seja, se os cartões que estão no verde não são prioritários de produção. Se tiver no cartão no amarelo, já é a hora de repor a produção. E no vermelho indica que é urgente repor porque o seu estoque já finalizou e pode ser que se você não repor vai faltar peças ou produtos. Então esse cartão ele vai para o quadro, as cores indicam prioridade e o que vai acontecer? O processo fornecedor, a pessoa que trabalha aqui, ele vai olhar o quadro e vai fazer a seguinte coisa, vai pegar o cartão Kanban, vai ver as informações que estão nele e vai produzir os produtos de acordo com as informações que tiver naquele cartão. Então, naquele cartão vai ter informações da quantidade de produto, o produto que deve ser feito, questões de qualidade, ele vai produzir. Ele vai produzir uma caixa do produto e vai depois colocar, anexar o cartão na caixa e volta e repõe o estoque. Ou seja, né, vejam que agora quem tomou a decisão foi o operador que tomou a decisão de que produto fabricar e ele que gerencia o estoque. A gente não tem mais um sistema central, como era no MRP, que tomava decisões por ele, agora o nosso operador está tomando as decisões. Quais pontos importantes em relação ao sistema de um cartão? Nesse sistema, os postos de trabalho necessitam estar próximos um do outro. Ou seja, eu utilizo o sistema Kanban de um cartão quando eu tenho fisicamente postos de trabalho próximos um do outro. Eu estou trabalhando nesse posto, eu sou o processo fornecedor, o processo cliente já está aqui do lado, eles estão fisicamente um do lado do outro, estão próximos um do lado do outro. Nesse sistema teremos apenas os cartões de produção, ou seja, que disparam reposição de determinado item ou produção. De novo, né, não é que só tem um cartão, eu só tenho um tipo de cartão e o tipo de cartão é o cartão de produção. Ok, pessoal? Sistema Kanban e o cartão não quer dizer que existe somente um cartão, mas que os cartões, né, a gente já falou bastante, Kanban no sistema são apenas cartões de produção. Ok? Vamos para um segundo sistema agora, que é o que a gente chama Kanban de 2 cartões. O que é isso? Nesse sistema, eu vou ter 2 tipos de cartões Kanban. Eu vou ter o cartão Kanban de produção e o que eu chamo de cartão Kanban de transporte. Então agora eu vou ter 2 tipos de cartões Kanban. O cartão Kanban de produção e o que eu chamo de cartão Kanban de transporte. O que é o cartão Kanban de transporte? É aquele cartão que vai me fornecer informações para movimentar os materiais na minha fábrica. Vamos entender aqui na nossa simulaçãozinha como vai funcionar esse sistema. Então eu tenho aqui os 2 processos de trabalho, o processo fornecedor e o processo cliente, mas vejam agora que eles estão separados entre si, ok? Esse é um requisito que a gente vai falar daqui a pouquinho para ter esse sistema funcionando. Aparece agora o que eu estou chamando um posto de cartões, nada mais um local onde tem cartões de transporte, aqui é o meu cartão de transporte, e aqui no meu supermercado continua igual, eu tenho a caixa com produtos ou peças, e o meu cartão de produção. Aqui perto do processo fornecedor, eu tenho o meu quadro de Kanban. Como vai funcionar esse sistema? Da seguinte forma,
alguém vai passar, recolher o cartão de transporte e vai com esse cartão de transporte até o meu supermercado, até o meu estoque. E lá ele vai pegar a caixa de peças ou produtos correspondente a esse cartão de transporte. Ou seja, o que ele vai fazer? Ele vai pegar uma caixa de peças correspondente a esse cartão de transporte, colocar o cartão de transporte junto com a caixa de peças e vai pegar o cartão de produção que estava nessa caixa de peças e colocar no quadro. Ok? O meu quadro indica naturalmente a ordem de prioridades e ele vai levar essa caixa de peças lá para o processo cliente, né? Então a gente vai ter a seguinte situação: caixa de peças chega no processo cliente, junto com o cartão de transporte, o cartão de produção foi colocado no quadro, agora precisa fazer o quê? O processo fornecedor precisa repor e o processo cliente precisa consumir as peças. Vamos dar continuidade à nossa simulação. O processo fornecedor, então, vai produzir as caixas correspondentes ao cartão de produção, vai anexar o cartão de produção na caixa e vai enviá-los para o nosso supermercado de produção. A caixa vai ser armazenada no meu supermercado, cartão de produção, e quando o meu processo cliente, ou seja, o meu operador do processo B, pegar a primeira peça dessa caixa, ele vai pegar o cartão de transporte e deixar no posto de recolhimento de cartões. E aí o sistema volta a operar novamente o ciclo, né? Fechou. Alguém depois vai passar, pegar o cartão de transporte, vai vir buscar o material, vai trazer o material aqui e vai pôr o cartão de produção no quadro, né? Então o ciclo ele fechou do nosso sistema, ok? Só um ponto importante, o que vai acontecer? No sistema de Kanban de 2 cartões, é bastante importante ter claro para vocês que os nossos postos de trabalho necessitam estar distantes entre si. Então você vai ter um posto de trabalho numa fábrica, por exemplo, está lá na usinagem, e o processo consumidor está lá na área de montagem, estão distantes entre si. E aí vai aparecer a figura do abastecedor. O que é o abastecedor? É aquela pessoa que vai passar recolhendo os cartões de transporte, buscando, né, lá no processo produtor as caixas de peças e levando para o processo cliente. Essa figura do abastecedor, ela vai aparecer porque o seu operador ele não pode sair do posto de trabalho e ir buscar peça. Por isso que aparece a figura do abastecedor e por isso que ele precisa do cartão de transporte, para ele saber aonde buscar as peças e qual é o caminho que ele deve aí e depois para onde ele deve levar as peças. Ok? Um outro sistema Kanban que nós temos é o que a gente chama de Kanban de sinal. Como vai funcionar esse sistema Kanban? Imagina agora que nós tenhamos várias caixas de peça. 1, 2, 3, 4, 5, 6 caixas de peça. E a gente tem um Kanban de sinal. Normalmente o Kanban de sinal, ele é em triângulo, que é um Kanban diferente, para mostrar que é um Kanban de sinal. E esse Kanban, ele é posto entre as caixas. Imagine que nós tenhamos 3 caixas e nós colocamos esse Kanban de sinal aqui em cima da terceira caixa e depois colocamos 3 caixas em cima. O que vai acontecer com o sistema? A gente vai consumindo as caixas e nada vai acontecendo com o sistema a priori. Você consome a primeira caixa, não tem nenhuma informação, consome a segunda, não tem nenhuma informação. Mas quando você consumir a terceira caixa, o que vai aparecer? Esse Kanban de sinal que você colocou aqui, ele vai aparecer. O que o operador vai fazer? Vai colocar esse Kanban de sinal no posto de cartões. E aí o nosso abastecedor, ele vai passar naquele posto, vai recolher esses cartões e vai vir aqui no processo fornecedor buscar peças. Ele vai vir aqui no meu processo fornecedor. Enquanto isso, o que vai acontecer no sistema? Aqui eu vou continuar consumindo as minhas peças. Então o meu abastecedor vai passar aqui no meu processo fornecedor. Enquanto isso eu estou consumindo peças. Ele vai pegar um conjunto de produtos, as 6 caixas novamente,
vai deixar o cartão no meio ali da terceira caixa. Enquanto isso, eu estou consumindo caixas e ele vai repor o estoque no meu processo. Ou seja, o ciclo fecha novamente. O meu abastecedor foi lá, pegou 6 caixas, levou para o meu processo e repôs. E o ciclo, quando ele consumir 3 caixas, essas caixas, o cartão vai aqui para o quadro, depois vai voltar no processo fornecedor e esse ciclo fica um ciclo fechado, repondo os estoques, garantindo que o sistema esteja puxado. Ok? Entendido o sistema sistema de cartão de sinal? Bem simples. O último sistema para a gente entender, para controlar os estoques, é um sistema que a gente chama de sistema de 2 gavetas. Esse também é um sistema bastante simples, que consiste basicamente em utilizar 2 caixas de peças. Como funciona esse sistema? Imagina que você tenha 2 caixas cheias de peça lá na tua linha de produção, na linha de montagem. O que vai acontecer? No momento que uma caixa esvaziar, aqui eu não tenho cartão de produção, cartão de transporte, cartão de sinal, nada disso. A própria caixa, ela indica que precisa repor as peças, então a informação está na caixa. A caixa vazia indica que aquela caixa precisa ser reposta. E na própria caixa você vai encontrar informações de quantidade de peças, local onde deve buscar as peças. Então o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar levar essa caixa para ser reposta, enquanto isso eu vou consumindo as peças da próxima caixa. Vou lá consumindo as peças da próxima caixa e quando aquela caixa vazia for reposta, ela for cheia, eu trago ela de volta para a linha de montagem. Ou seja, o sistema ele é muito simples, né? Eu tenho 2 caixas de peça e vou consumindo. A hora que eu esvaziei uma caixa, eu tiro aquela caixa, deixo de lado e começo a consumir a próxima caixa de peça. Alguém vai passar ali, pegar aquela caixa, vai no lugar onde é o centro fornecedor daqueles produtos, enche a caixa, pega aquela caixa, traz de novo para a linha. Quando a próxima caixa esvaziar, alguém passa, pega a caixa, leva para o sistema, leva lá para ser cheia novamente e esse sistema fica contínuo sendo reposto. Então veja que é bastante simples, né, o sistema de 2 gavetas. Então a gente vai ter esses 4 sistemas que podem nos ajudar muito em gerenciar o nosso estoque na fábrica. O sistema Kanban de 1 cartão, o sistema Kanban de 2 cartões, o sistema Kanban de sinal e o sistema que a gente chama de 2 gavetas. Na próxima aula, vocês vão ter aula com o professor Aníbal e ele vai mostrar para vocês uma simulação do sistema Kanban usando o FlexSim, usando um pouco de programação e aí também vai ficar um pouquinho mais claro esses sistemas. Ok, pessoal? Dúvidas? Acredito que não. Nos vemos na próxima aula e obrigado.